Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, viva! Cá estamos para mais um Política Impura. Olá, Henrique, boa noite. Boa noite, Olga. Está tudo bem? Tudo bem, obrigado. Depois de uma agradável viagem à Turquia, onde verifiquei que a Turquia, mais propriamente a Istambul, que é uma cidade terrível, particularmente a parte europeia de Istambul, é uma cidade selvagem que nos faz lembrar quase o Portugal de 1974. Mas belíssimo o património é absolutamente único, de uma beleza incrível. E depois o mar, o Bósforo, tudo aquilo é de uma beleza enorme. Mas não é disso que vamos falar. Não. Vamos falar das notícias que fizeram. Vamos falar da Semana Política. Da Semana Política. Sim, vamos começar com o Congresso do PSD, que começou ontem. Sim. O Congresso do PSD é um marco importante na vida política portuguesa sempre. O PSD é o primeiro ou o segundo partido nacional, tem sido assim desde o 25 de Abril, desde as primeiras eleições para a Constituinte, e o Congresso, embora as coisas no essencial estejam decididas antes, é sempre um ritual importante no sentido da acumulação, da acomodação, melhor dizendo, da acomodação dos vários interesses dentro do próprio partido. E não há dúvida nenhuma que Rui Rio foi mestre na acomodação dos vários interesses dentro do partido, porque essencialmente o PSD é um partido onde estão um conglomerado de interesses organizados e que fora do poder não se sente muito bem. Portanto, o objetivo é alcançar o poder para depois usufruir das benesses do uso do poder. E já há reações? Aquilo que Rui Rio fez foi, no fundo, unificar as vozes dentro do PSD. Há críticas, mas sem expressão, sem credibilidade dentro do próprio partido, e ele conseguiu, no fundo, pôr de seu lado não só o líder cessante, Passos Coelho, mas também o opositor Pedro Santana Lopes e até outros políticos que poderiam fazer-lhe frente. Ele conseguiu enquadrá-los nas suas listas para colaborarem com ele. Estou a referir-me nomeadamente a Paulo Rangel, também um hipotético adversário de Rui Rio. Rui Rio conseguiu, não há dúvida nenhuma, organizar o partido à sua volta. Neste momento, sem dúvida nenhuma, que o partido está coeso à volta de Rui Rio. Talvez ele não tenha, porque precisamente soube enquadrar os derrotados, não tenha a oposição interna, os carismáticos barões do PSD a tirar-lhe o tapete, e curiosamente ele soube ter um discurso que foi um bom discurso. O discurso dele no Congresso do PSD, um discurso de ontem, foi um bom discurso, sem dúvida nenhuma, em que ele procurou demarcar-se do PS, do atual governo, do governo do Partido Socialista, com o acordo com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e soube demarcar-se disso, acusando o governo do Partido Socialista de navegar à vista e de não ter uma visão de longo prazo para o país, ao mesmo tempo que simultaneamente dizia que eram necessários acordos estratégicos, e elegeu, curiosamente,
não percebo bem porquê, elegeu a justiça como um seu cavalo de batalha. Quando a justiça que nós herdamos é a justiça levada a cabo por uma reforma dos tribunais feita pelo PSD. Não sei o que é que ele pensará com este ataque ao PS, ao governo do PS, na área da justiça, mas estamos todos curiosos para ver como é que ele vai enfrentar, no fundo, aquilo que foi o que o PSD considerou uma sua grande reforma, que, em meu entender, não foi, e eu sou jurista, não foi nenhuma grande reforma, bem pelo contrário, foi um drama para o país em que o PSD meteu o país. Entretanto, hoje Cavaco Silva deu uma entrevista ao Expresso. Sim, deu uma entrevista ao Expresso e essa entrevista mostra Cavaco Silva igual a si mesmo. Ele continua com a mesma postura de sempre. Eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. Como é óbvio, ataca este governo, lança dúvidas sobre este governo como se fosse quase um líder da oposição, particularmente ataca também, curiosamente, lança um ataque na área da justiça, que é aquela área que Rui Rio escolheu para ser o seu cavalo de batalha. Sim. Ora bem, ele, na área da justiça, ele ataca sobretudo a substituição, o falaste de substituição da Procuradora-Geral da República 10 meses antes dela terminar o prazo do seu mandato. Ora bem, por acaso a Ministra, quando falou no problema, não falou na substituição, aquilo que ela falou foi apenas que considerava que o mandato da Procuradora-Geral era único, só podia levar a cabo um único mandato e não ser reconduzida num mandato. Essa é a opinião da Ministra da Justiça, mas também era a opinião da Procuradoria-Geral da República anteriormente e da própria Procuradora, que manifestou essa ideia de que, precisamente porque o mandato é um mandato mais longo até do que o do Presidente da República, ela mostrou a intenção ou a opinião de que não haveria possibilidade legal dela ser reconduzida, ou pelo menos a mais correta interpretação da lei era essa. Lançou isso. Claro que nós podemos também perceber o apego que Cavaco Silva tem à atual Procuradora-Geral da República. É que a Procuradora-Geral da República tem contemporizado com as inúmeras violações de segredo de justiça que se verificam, sobretudo, contra gente da área do Partido Socialista. Já não o tem feito contra gente da área do PSD e, nomeadamente, o quartel-general, digamos assim, de Cavaco Silva, que era os seus ministros, a começar por Dias Loureiro e o seu secretário de Estado do Tesouro, o Oliveira Costa. Repare-se que era tudo gente da máxima confiança do PSD. Não soube falar absolutamente nada. Quanto a eles, não há violação do segredo de justiça. E foram os ministros do PSD, nomeadamente um dos ministros eleitos do PSD, que era o Loureiro, Dias Loureiro, que causaram o maior rombo nas finanças públicas de que há memória no Estado português. Relativamente a esses, não há fugas ao segredo de justiça. Portanto, compreende-se que Cavaco Silva esteja muito agradado com a postura da atual Procuradora-Geral da República,
e esteja desagradado com a possibilidade de ela não ser reconduzida. No fundo, ele está a defender, através da Procuradoria-Geral da República, aquilo que é o seu partido, e a defender a imagem pública de afastamento de qualquer sintoma de corrupção que tenha o PSD, quando nós sabemos que os grandes rombos na economia portuguesa, nas finanças portuguesas, vieram de parte, nomeadamente, do BPN, que foi uma criação de Cavaco Silva para ser um banco do PSD. E, o autor moral do BPN foi, sem dúvida nenhuma, Cavaco Silva. Isso é subejamente conhecido. E disso não se fala. E por isso Cavaco Silva está extremamente contente. Ele que dizia que estava para nascer alguém que fosse mais honesto que ele, mas ele disso não fala. Claro. Bom, entretanto, o Governo vai lançar o roteiro para o conhecimento e a inovação, aumentando a percentagem do PIB para a investigação. Isso para a investigação e para a ciência e a investigação e para a ciência e a investigação, e isso é muito importante. Nós baixamos, já estivemos no quase 1,6% nos tempos de Mariano Gago, em que houve um incremento enorme da ciência, da investigação científica. Posteriormente, diminuiu imenso a percentagem do orçamento dedicada à ciência. A OCDE indica a meta de 1,6% do orçamento como parte dedicada à ciência, e penso que será essa a meta que António Costa pretende atingir. Isso é muito importante, porque nós temos áreas em que podemos levar a cabo uma investigação com uma importância enorme na eficiência económica do nosso país e, portanto, na melhoria dos rendimentos dos próprios trabalhadores, não só do rendimento nacional, do PIB, mas também dos rendimentos de quem trabalha, porque este tipo de investigação implica sempre o aumento do número de pessoas que trabalham em trabalho qualificado. Nós temos áreas... sofrem de alguma precariedade, não é? Relativamente aos bolseiros da investigação. Sim, simplesmente aquilo que está a fazer é um esforço no sentido de acabar com essa precariedade. E, nomeadamente, a investigação na indústria automóvel é algo para a qual nós já temos saber fazer, aquilo que os ingleses chamam de know-how, o saber fazer muito importante. Temos também, dentro da agricultura e da floresta, um saber fazer muito avançado. Sim. Mas também na nanotecnologia, nomeadamente a Universidade do Minho está a desenvolver um trabalho notável na área da nanotecnologia e na área dos computadores e da informática. Sim. Também juntamente com a Universidade de Aveiro, que tem um trabalho extremamente importante nessa área. Finalmente, há uma outra área importantíssima em que o país não se fala muito, fala-se um pouco, mas não tanto como devia ser, que é a área da investigação no domínio da indústria farmacêutica. Sim. E médica. Nós temos uma medicina que a nível internacional é reconhecida como uma medicina de ponta. Nós temos na área da biologia, nomeadamente, trabalhos de ponta a nível internacional. Na área da indústria farmacêutica, uma empresa portuguesa, a Bial, que aliás aqui do Porto,
que é também uma das empresas de referência a nível mundial que está agora a desenvolver-se, e a investigação na área farmacêutica, da indústria farmacêutica e da indústria médica são áreas também em que o país devia investir a fundo, porque nós já temos um saber fazer que precisa apenas de ser desenvolvido, e esperamos que essas áreas sejam áreas prioritárias de investimento para que o país tenha um desenvolvimento que ultrapasse o desenvolvimento nas áreas tradicionais do calçado, dos têxteis, da construção civil e da metalomecânica, para ir para outras áreas e que de certa forma de investigação de ponta. Prenda aqui um pouco no país os investigadores que normalmente são claro, para que nós estamos a produzir, fazem a sua formação cá e vão para estamos a criar nas nossas universidades um saber que está a ser aproveitado pelo estrangeiro. Nós investimos muito dinheiro em cada aluno que sai das nossas universidades, e muito desse saber está a ser aproveitado pelo estrangeiro. Era importantíssimo que esse saber fosse aproveitado para desenvolver o país, para tornar o país mais competitivo. E vamos ver em que moldes vai ser este roteiro. Esperamos que sim, esperamos que se alcance a curto prazo a meta de 1,6% do PIB investido na área da ciência e da tecnologia e da investigação científica. Bom, entretanto, um português morreu em Londres com frio, com a vaga de frio. Isto também deu que falar esta semana. Aliás, ele já tinha sido deportado 2 vezes. Não é? Pois, isto é um sinal dos tempos e um sinal daquilo a que conduziu o liberalismo que se instalou na Inglaterra e que dirigiu a Inglaterra mesmo quando o Partido Trabalhista esteve com Tony Blair no poder. No fundo, Tony Blair prosseguiu por outros meios, por meios mais suaves, a política da Sra. Thatcher, que foi prosseguida posteriormente até agora pela Sra. May. E esse liberalismo dá nisto, dá numa miséria generalizada. Em Londres, nas cidades inglesas, vêm-se pedintes como nunca, vê-se gente a dormir nas ruas como nunca sucedeu, e gente a viver das instituições de caridade pública, que pelos vistos já não são suficientes, porque este homem, com 35 anos, um português, morreu de fome e de frio na Inglaterra, na rica Inglaterra. Sim. Provavelmente, se estivesse aqui em Portugal, isso não sucederia. Não morreria de fome e de frio. E isso é uma reflexão que devemos fazer, porque, afinal de contas, o nosso país, apesar das muitas deficiências que tem, ainda tem uma rede de proteção social muito superior à de outros países, em particular da Inglaterra, mas não só. Até se calhar, relativamente, em termos muito genéricos, até se calhar superior à da própria Alemanha, relativamente àqueles que caem na desgraça. E é bom que isto seja reconhecido, que essa rede se alargue, ou eventualmente que até nem seja necessária. Sim. Mas pelo menos, enquanto continuar a ser necessária, que essa rede seja cada vez mais alargada e mais forte. Esperamos que este governo, afinal de contas, estão atacado por Cavaco Silva e pelo PSD, faça aquilo que tem a fazer, que é diminuir o sofrimento de um grande número de portugueses, e o sofrimento e a miséria de um grande número de portugueses que caem na desgraça. Sim, sim.
É verdade. Contra aquilo que esperávamos, pensava que seria definitivo, que Schulz tinha o partido nas mãos, mas verificou-se que a ala esquerda do partido não aceitou a coligação. E talvez seja essa a melhor solução para a Alemanha, porque eu vejo com grande preocupação um bloco central na Alemanha. E vejo com grande preocupação por uma razão muito simples. É que a extrema-direita nazi alemã seria o principal partido da oposição. Sim. Ora, isso seria extremamente perigoso e é importante que a Alemanha tenha uma alternativa forte de esquerda, que é corporizada, que pode ser corporizada, que deve ser corporizada pelo SPD, já que os Link não têm conseguido, o Die Link, que é o partido mais à esquerda na Alemanha, que tem mais ou menos a posição do nosso bloco de esquerda, o Die Link não conseguiu resultados expressivos nestas eleições. A nova líder do partido de Schulz, que foi de Schulz, é uma mulher dedicada ao trabalho, que estendeu o salário mínimo para em toda um salário mínimo nacional para toda a Alemanha, é uma pessoa profundamente empenhada com os direitos de quem trabalha, com as injustiças sociais, e penso que só assim é que o SPD se poderá demarcar da CDU, do partido da Sra. Merkel, e da CSU, da União Social Cristã da Baviera, que formam o centro-direita alemão, e dar uma alternativa de centro-esquerda à Alemanha. Mas, entretanto, este impasse provoca aqui algumas sim, mas a governação alemã vai se mantendo, porque a Alemanha tem uma tradição que é um pouco também a tradição italiana de governo, independentemente da governação dos ministérios estarem a funcionar ou não estarem a funcionar, dos ministros. Há os diretores-gerais e o funcionalismo público tem um papel muito importante na governação da Alemanha. E esse funcionalismo público faz uma estabilidade da governação muito importante e impede grandes perturbações. Vamos a ver, presume-se que na próxima semana já teremos uma informação sobre, porque vai haver o partido vai ser consultado, vai haver um referendo dentro do partido sobre a integração ou não de um governo com a Sra. Merkel. Parece que os militantes do partido, a maioria dos militantes do partido, não estão a favor de uma coligação com a Sra. Merkel, com os partidos que a Sra. Merkel lidera. Se assim for, provavelmente a Alemanha irá a breve trecho para novas eleições. Não saberemos então o que é que resultará daí, mas provavelmente vai ser a solução mais provável, irá ser essa. Entretanto, na África do Sul, assistimos à demissão do presidente Zuma. Também está com alguns problemas, não é? O presidente Zuma foi acusado e comprovou-se de corrupção, de grave corrupção. É estranho como é que o partido de Nelson Mandela, uma referência moral
para a humanidade, o partido que foi liderado por Nelson Mandela e que libertou a África do Sul da opressão colonial e libertou-a em paz, conseguindo a paz e a conciliação entre raças. Esse partido se deixa cair nas mãos de um oportunista como foi Zuma. Zuma, no fundo, comportou-se como um líder tribal e não era uma ostentação das várias mulheres que ele tinha várias mulheres com quem era casado, como qualquer líder tribal africano. Não era apenas a ostentação disso e todas as despesas que uma tribo feminina à sua volta implicava, era também a própria corrupção instalada nos órgãos de poder através de Zuma. Fica agora a situação na África do Sul. Isso dá-nos que pensar sobre a forma como os partidos com líderes, como é que os partidos nascem com líderes que têm excelentes ideias, excelentes líderes e depois os oportunistas se apropriam desses partidos. Portanto, da necessidade dos partidos instituírem mecanismos de defesa contra oportunistas e corruptos estilo Zuma. Felizmente, o ANC conseguiu afastar Zuma e elegeu Cyril Ramaphosa, que é um homem, um companheiro de luta de Mandela dentro do ANC, que lutou, que esteve preso, um homem notável também, um homem com honestidade acima de qualquer suspeita, e Cyril Ramaphosa vai dirigir a África do Sul. Mas não deixamos de apontar os perigos dos oportunistas, dos corruptos, tomarem conta de partidos que até foram formados e têm ideias nobres, ideias de justiça, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de progresso e foram apropriados pelos maiores corruptos. Sim. É um ponto de importante reflexão que nós devemos levar a cabo para que estejamos prevenidos para situações idênticas. Sim. Eu não percebo, eu não sei se as pessoas à volta dele são estúpidas, se calhar não são, tanto como isso. Que é estúpido é notório, que ele é um louco é absolutamente notório. Basta ouvi-lo, basta a sua postura, basta ele abrir a boca, dizer meia dúzia de palavras e percebe-se perfeitamente que é um indivíduo com uma falta de autocontrole, uma enorme deficiência cultural e um indivíduo completamente à margem daquilo que é a seriedade exigível para um chefe de Estado. As pessoas à volta dele, não sei se serão assim tão estúpidas como ele. As pessoas à volta dele querem, através dele, gerir os seus negócios. Portanto, não me parece que eles sejam assim tão estúpidos, porque aquilo que eles fazem é controlar o próprio Presidente e manipular o Presidente para melhor conseguirem os seus objetivos pessoais. Neste momento podíamos dizer que à frente dos Estados Unidos está uma marioneta. Está uma marioneta e uma espécie de gangue que partilha a riqueza americana no seu próprio interesse, ou que se apropria da riqueza americana no seu próprio interesse e no interesse de minorias cada vez mais minoritárias. Não devemos fazer uma leitura da governação americana só
através da estupidez de Reagan. Devemos fazê-lo... Não, de Trump. De Trump, sim. Reagan já lá foi. Trump pode ser manipulado, é manipulado, mas à volta dele tem bons manipuladores que sabem obter as vantagens da manipulação do poder. Além de que continua a investigação acerca da influência da Rússia e de Putin nas eleições americanas. Já houve gente indiciada. Vamos ver o que é que esta novela vai dar. Embora Trump esteja a tentar controlar o desenrolar da novela e tem-no conseguido pelo menos limitar os danos imediatos. Vamos ver se ele consegue limitar os danos a médio e longo prazo. Vamos ver. Vamos fechar só com esta notícia de que Portugal venceu o Europeu de Futsal. Foi fantástico. Foi fantástico. É que nós vencemos contra outras potências do futebol, do futsal, e particularmente contra o nosso grande adversário, contra quem nós perdemos há uns anos uma final, que era a Espanha. E o nosso jogador, Ricardinho, foi considerado o melhor jogador mundial de futsal. Ora, tudo isso nos deve orgulhar e afinal de contas, nós que somos um pequeno país. Eu comecei a falar da Turquia e Istambul tem só a cidade de Istambul tem 20 milhões de habitantes, isto é, o dobro da população de Portugal. E isso dá-nos uma dimensão daquilo que nós somos, em termos de população, mas o ganharmos coisas como estas, como termos gente a ganhar, a nossa equipe que já ganhou o Europeu de Futebol de 11 e agora de Futebol de Salão, é também um orgulho e deve deixar-nos não satisfeitos connosco mesmos, mas com maior força para lutarmos por um futuro que Portugal pode ter, já demonstrou que pode ter, e que se investir naquilo que é importante. E atenção, o futebol já foi eleito há muitos anos, nos anos 80, houve um americano, Porter, salvo o nome dele, Charles Porter, que fez um relatório sobre a economia portuguesa e que indicou o futebol precisamente como um dos clusters, isto é, um dos centros de mais-valias, de mais capacidades de Portugal no que toca ao futuro. E efetivamente Portugal não exporta, tem investido no futebol e não exporta só jogadores, treinadores e inclusivamente negociantes, às vezes, enfim, que deixam muitas dúvidas sobre a forma como eles fazem o seu negócio na área do futebol, mas têm exportado mais-valias e isso contribui para o aumento da riqueza nacional. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigada, Henrique. Obrigado, Olga, e boa noite. Até à próxima Política Impura. Até à próxima Política Impura. Boa noite.